Pessoal, muito já se foi falado do coronavírus, como você deve proceder, tá? Para não contrair a virose. Mas pouco foi dito como proceder em tratamento. Então veja bem, primeira coisa, o aparelho respiratório é a nossa porta de entrada, tá? É onde conecta o mundo externo com o mundo interno, é o aparelho respiratório, tá? Aí bactérias, fungos, inalantes, alérgenos entram pelo aparelho respiratório, vão ganhar o pulmão e através do pulmão chegam à corrente sanguínea, tá? Então, o que nós temos como proteção para que a gente não fique tão exposto ao mundo externo? Nós temos no aparelho respiratório um epitélio de revestimento ciliar, nós temos cílios que ficam constantemente em movimento do nariz até os brônquios, tá? Eles ficam em movimentos para tentar carrear tudo que entrou de agressores dentro do nosso corpo. E o nosso corpo produz muco para prender o agressor, tá? Então nós temos uma produção de muco que prende o agressor e nós temos os cílios que ficam em movimento para remover o agressor, tá? Só que o muco, para que ele consiga fazer a função dele, ele tem que ter uma viscosidade correta, tá? Um muco muito espesso ou um muco menos espesso, você não vai ter a finalidade dele atingida. E os cílios têm que trabalhar coordenadamente, eles têm que ter a mesma força, a mesma velocidade de impulsionar, tá? Então, uma coisa que não se faz, pelo amor de Deus, não se toma antigripal. Naldecon, Resfenol, Benegripe, tudo isso são conhecidos como seca-catarro, seca-muco. Você está interferindo com o sistema de defesa do seu corpo, tá? Não se seca muco, tá? Então, esses produtos têm fenilefedrina, que em pessoas idosas pode dar infarto e pode dar AVC, tá? Então, antigripal, em hipótese nenhuma, Aí, vamos supor que a bactéria, o vírus, o agente agressor conseguiu vencer a barreira ciliar do nosso corpo, mucociliar, tá? Porque quando você toma um antigripal, você levou à falência do sistema mucociliar. Mas vamos supor que o vírus venceu, ele vai chegar na corrente sanguínea, aí nosso corpo vai usar o plano B dele, que vai aumentar a temperatura do nosso corpo para literalmente fritar o agente agressor, tá? Então, outra coisa que não se faz, não se baixa a temperatura, não se toma antitérmico, tá? Então, a temperatura ela é o nosso segundo mecanismo de defesa. O agente agressor passou pelas vias respiratórias, chegou na corrente sanguínea, o corpo vai aumentar a temperatura para tentar fritá-lo. O que nós temos que fazer é controlar. Passou de 38,5, o idoso pode descompensar uma cardiopatia. Numa criancinha pode desencadear uma convulsão. Então, o que deve ser feito? O único antitérmico a ser usado é Novalgina, e não é para zerar a temperatura, baixar a temperatura. Você deixa na faixa de 38 graus, não se baixa para a temperatura de 36,5, 37, tá? Porque é seu corpo tentando, é o plano B do corpo, fritar o agente agressor, tá? Então veja bem, tratamento. Primeiro, muita água. Quanto de água? Como é que você sabe que você está tomando a quantidade de água correta? Quando a urina não for mais amarela. Enquanto a urina for amarela, está faltando água aí dentro, tá? A hora que a urina começa a clarear, você chegou na quantidade de água correta para o seu corpo. Claro, isso não vale para a primeira urina da manhã, que ela é concentrada da noite, certo? De preferência, água alcalina, com pH alto. A água, por exemplo, Ibirá, pH 10, Esferrier, pH 10, Minalba, pH 8, tá? Outra coisa, levantar o sistema imunológico. Como que se levanta? Vitamina D, zinco, vitamina C e própolis, tá? Então, a vitamina C tomada de 1 grama por dia já é suficiente, tá? O zinco, 7 miligramas de manhã e 7 miligramas à noite, também já é suficiente. Vitamina D, nós estamos falando de um corpo adulto. Vitamina D, 50.000 unidades uma vez por semana após o almoço, até entrar a primavera, tá?
própolis, uma cápsula de própolis de manhã, à tarde e à noite, ou 20 gotas de própolis de manhã, à tarde e à noite, tá? Xarope, não se toma xarope nenhum, tá? Não se toma nenhum xarope, você interfere com a defesa mucociliar, tá bom? Fiquem com Deus, um bom dia.